Quando pensamos em perseguição religiosa, nossa mente voa para os cristãos nas arenas romanas ou para os campos de concentração nazistas, onde pastores como Dietrich Bonhoeffer entregaram suas vidas. Mas há algo que a maioria das pessoas não percebe sobre o sofrimento por causa da fé. Ele não começou com o cristianismo. Na verdade, começou muito antes, no primeiro livro da Bíblia, com o primeiro assassinato da história. E desde então, um padrão se desenha através de toda a Escritura. Homens e mulheres que escolheram a morte em vez de comprometer sua lealdade a Deus. Não estamos falando apenas de Estevão ou dos apóstolos. Estamos falando de uma linhagem que atravessa milênios, do jardim do Éden até as visões do fim dos tempos. E aqui está o que poucos compreendem. Esses mártires descobriram algo sobre obediência que transformou até mesmo a morte em vitória. Algo que fez com que preferissem perder tudo neste mundo a ganhar qualquer coisa sem Deus. Nesta jornada, você vai conhecer esses heróis esquecidos da fé, registrados nas páginas da própria Escritura. Vai entender o fio condutor que une suas histórias separadas por séculos. E descobrir por que, para eles, morrer por Deus não foi uma tragédia. Foi o maior privilégio que alguém poderia ter. O primeiro assassinato registrado na Escritura não foi um crime qualquer. Foi o primeiro martírio da história humana. Abel era o segundo filho de Adão e Eva, nascido após a expulsão do Éden. Ele e seu irmão Caim cresceram em um mundo já marcado pelo pecado, onde a perfeição original havia se perdido para sempre. Caim, o primogênito, cultivava a terra, a mesma terra que agora resistia ao trabalho humano por causa da maldição. Abel escolheu ser pastor de ovelhas, cuidando de rebanhos, sob um céu que já não oferecia a proteção do jardim. Um dia, ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Caim apresentou do fruto da terra. Abel, porém, separou das primícias do seu rebanho as partes mais escolhidas e as ofereceu ao Deus que tudo via. A resposta divina foi clara. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas não de Caim e da sua. Naquele instante, uma linha divisória foi traçada, não apenas entre dois irmãos, mas entre duas formas de se aproximar de Deus: a fé que entrega o melhor e a religiosidade que apenas cumpre um ritual. O olhar de aprovação que repousou sobre Abel acendeu a fúria de Caim. Ferido em seu orgulho e incapaz de suportar a comparação, o primogênito tramou em silêncio, chamou Abel ao campo. E ali, longe dos olhos de seus pais, Abel foi morto de forma covarde e cruel. O sangue de Abel encharcou a terra, a mesma terra que agora testemunhava o primeiro assassinato humano da história. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra, declarou Deus. Era o primeiro clamor de justiça, o primeiro grito de uma vítima inocente ecoando diante do trono divino. Séculos depois, Jesus reconheceu Abel como o primeiro de uma linhagem de sangue que atravessaria toda a história. Para que, sobre vós, caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias. Assim, Abel se tornou o primeiro de uma longa linhagem. Aqueles que morrem, não por crimes que cometeram, mas pela fé que professaram. O primeiro mártir da história havia estabelecido um padrão que ecoaria através dos séculos. Zacarias. Séculos depois de Abel, outro homem morreria pelo mesmo motivo: se recusar a comprometer sua fidelidade a Deus. Zacarias, filho do sacerdote Joiada, viveu durante o reinado de Joás, rei de Judá. Depois que seu pai morreu, o povo começou a abandonar o templo e a adorar ídolos. A apostasia tomou conta da nação. Então, o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, e ele confrontou o povo. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Não podem prosperar. Visto que abandonaram o Senhor, ele também os abandonou. A resposta foi brutal. Por ordem do próprio rei Joás, que devia sua vida ao pai de Zacarias, o povo apedrejou o profeta no pátio da casa do Senhor. Zacarias morreu onde deveria estar mais seguro, no templo de Deus. Suas últimas palavras foram uma oração: que o Senhor veja isso e faça justiça. E Deus fez justiça. Um ano depois, o exército sírio invadiu Judá, matou os príncipes e saqueou tudo. Joás foi assassinado pelos próprios servos. A vingança divina foi completa. Mas o que mais impressiona é que Zacarias sabia o que aconteceria se confrontasse a apostasia. Mesmo assim, escolheu a fidelidade a Deus acima da própria segurança. Os profetas do Antigo Testamento. Zacarias não foi o único profeta a morrer por sua fidelidade. Na verdade, matar os mensageiros de Deus se tornou uma tradição sombria em Israel. Jesus lamentou essa realidade quando disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. O próprio Elias, fugindo da perseguição de Jezabel, clamou a Deus: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem.
A Escritura não detalha cada caso individual, mas deixa claro que essa foi uma constante. Profeta após profeta foi morto por confrontar a idolatria, a injustiça e a apostasia do povo. Eles sabiam que levar a palavra de Deus significava assinar a própria sentença de morte. Mesmo assim, continuaram falando. Por quê? Porque entenderam algo fundamental. A aprovação de Deus vale mais que a preservação da própria vida. Esse padrão do Antigo Testamento preparou o terreno para o que viria no Novo Testamento. O primeiro mártir do Novo Testamento não foi um dos 12 apóstolos. Foi João Batista, o homem que preparou o caminho para Jesus. João tinha uma missão simples: chamar o povo ao arrependimento e anunciar a chegada do Messias. Mas ele cometeu um erro fatal. Não soube quando parar de falar a verdade. Herodes Antipas havia se casado com Herodias, mulher de seu próprio irmão Filipe, e João não conseguia ficar calado sobre isso. Não te é lícito possuí-la, dizia o profeta repetidamente. Herodes até gostava de ouvir João pregar sobre outros assuntos, mas essa questão o incomodava profundamente. Herodias, por sua vez, queria João morto, mas Herodes temia o povo, que considerava João um profeta verdadeiro. A oportunidade veio durante uma festa de aniversário. Salomé, filha de Herodias, dançou para Herodes e seus convidados. O rei, embriagado e impressionado, prometeu dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Orientada pela mãe, a jovem pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes se entristeceu, mas não podia voltar atrás diante dos convidados. João foi decapitado na prisão, e sua cabeça foi entregue à jovem, que a levou para sua mãe. João morreu porque se recusou a fazer vista grossa ao pecado, mesmo quando esse pecado era cometido pelo homem mais poderoso da região. Estevão não era um dos 12 apóstolos, mas foi escolhido como um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Diáconos eram homens escolhidos para servir às necessidades práticas da igreja, especialmente cuidar das viúvas e distribuir alimentos. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e realizava grandes milagres e sinais entre o povo, mas foi sua pregação que o levou à morte. Quando foi levado perante o Sinédrio, Estevão fez algo que nenhum judeu ousaria. Recontou toda a história de Israel, mostrando como o povo sempre rejeitou os mensageiros de Deus. Vocês são teimosos. Seus corações e ouvidos estão fechados para Deus. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Foi isso que seus antepassados fizeram e vocês fazem a mesma coisa. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram os que predisseram a vinda do justo, e agora vocês o traíram e assassinaram. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Então Estevão cometeu o que eles consideraram a blasfêmia final. Disse que via os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A reação foi explosiva. Taparam os ouvidos, gritaram em alta voz e se lançaram sobre ele. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Mas mesmo morrendo, Estevão seguiu o exemplo de seu mestre. Suas últimas palavras ecoaram as de Jesus na cruz: Senhor, não os condenes por este pecado. Entre os que assistiam à execução estava um jovem fariseu chamado Saulo, que guardava as vestes dos que apedrejavam Estevão. Ele não sabia que aquela cena mudaria sua vida para sempre. Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer por sua fé, e sua morte foi registrada na Escritura com uma simplicidade que quase esconde sua importância. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Apenas 2 linhas em Atos 12. Mas por trás dessa brevidade está uma história de fidelidade que custou a vida. Herodes Agripa I havia assumido o controle da Judéia e queria agradar os líderes judeus. Perseguir os cristãos era uma forma eficaz de ganhar popularidade entre os religiosos que odiavam a nova seita. Tiago foi escolhido como exemplo. Não sabemos exatamente por quê. Talvez por sua liderança entre os apóstolos, talvez por sua pregação ousada, ou simplesmente porque estava no lugar errado na hora errada. O que sabemos é que ele foi executado à espada, provavelmente decapitado, o método romano padrão para cidadãos de certa posição. A morte de Tiago agradou tanto aos judeus que Herodes decidiu prender Pedro também, mas desta vez a igreja inteira se pôs em oração, e Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Tiago morreu. Pedro foi liberto. Ambos eram apóstolos fiéis. Por que destinos diferentes? A Escritura não explica, mas deixa claro que Deus é soberano sobre a vida e a morte de seus servos. O que importa é que Tiago permaneceu fiel até o fim, cumprindo a promessa que havia feito anos antes quando Jesus perguntou se ele poderia beber do mesmo cálice que ele beberia. Os mártires do Apocalipse. As visões proféticas de João na ilha de Patmos revelam que o martírio não terminou com os apóstolos. Na verdade, ele se intensificará nos últimos tempos. Em Apocalipse 6, quando o Cordeiro abre o 5º selo, João vê, debaixo do altar,
as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Esses mártires clamam: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A resposta é reveladora. Foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Isso significa que Deus pode ter um número específico de mártires que morrerão por sua causa. Desde Abel até os mártires do Apocalipse, existe um fio condutor que atravessa toda a Escritura. Todos esses homens compartilharam características fundamentais. Confrontaram o pecado abertamente. Abel confrontou a adoração falsa através de sua adoração verdadeira. Zacarias confrontou a apostasia nacional. João Batista confrontou o adultério de Herodes. Estevão confrontou a hipocrisia religiosa. Todos eles se recusaram a comprometer sua fidelidade a Deus. Cada um teve a oportunidade de recuar, de suavizar a mensagem, de fazer concessões para salvar a própria vida. Mas todos escolheram a fidelidade acima da segurança. Entenderam que algumas verdades valem mais que a própria vida. Não eram fanáticos suicidas, mas homens que compreenderam que existe algo pior que a morte: viver em desobediência a Deus. Além dos registros bíblicos, a história preservou relatos sobre outros apóstolos que seguiram o mesmo caminho de fidelidade até a morte. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Paulo foi decapitado na Via Ostiense. André foi crucificado numa cruz em X, pregando por 2 dias enquanto morria. Todos descobriram algo que transformou sua perspectiva sobre vida e morte. A morte física é temporária, mas a fidelidade a Deus é eterna. E de uma coisa podemos estar certos: Deus não esquece o sangue dos seus servos. A Escritura revela que os mártires receberiam uma recompensa especial. Em Apocalipse 20, João vê que aqueles degolados pelo testemunho de Jesus não apenas ressuscitam, mas recebem autoridade especial no reino milenar de Cristo. Jesus prometeu: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não apenas a vida eterna, mas uma coroa, símbolo de autoridade e honra. Hoje, muitos cristãos vivem como se esta vida fosse tudo. Buscam conforto, segurança, aprovação social. Evitam confrontos, suavizam a mensagem. Mas os mártires nos lembram: o cristianismo verdadeiro sempre foi contracultural, sempre incomodou, sempre custou algo. A questão não é se enfrentaremos oposição por nossa fé. A questão é se nossa fé é forte o suficiente para gerar oposição. A linha que conecta Abel aos mártires do Apocalipse passa diretamente por nossa vida hoje. Cada um nos deixou a mesma pergunta: o que você está disposto a perder por amor a Cristo? A pergunta final não é se você está disposto a morrer por Jesus. A pergunta é: você está disposto a viver por Ele? A viver de tal forma que sua fidelidade incomode o mundo, que sua santidade exponha a mediocridade espiritual, que seu amor pela verdade confronte a mentira onde quer que ela se esconda? Os mártires responderam essa pergunta com sangue. Você talvez não precise pagar o mesmo preço, mas pode responder com algo igualmente poderoso: uma vida diária que declare, mesmo sem palavras, que Jesus vale mais que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. A diferença entre um mártir e um cristão comum não está na morte que enfrentaram, está na vida que escolheram viver. E essa escolha começa hoje.